o exterior, o qual todos estão convidados, esperemos que corra tudo bem, porque o tempo está bom. Portanto, sem mais, agradecer aqui o Rui, o meu co-moderador, e também aos colegas que são do painel de experts, o Bruno, o João, o Jorge e o Pedro. Sem mais demoras, ia apresentar a primeira palestra, All Washout, que será feito pelo Fábio de Sousa Nunes. Boa tarde, o meu nome é Fábio, sou interno de Cardiologia de 5º ano, no Hospital de Gaia. Venho-vos aqui apresentar um trabalho que foi executado pelo Gustavo Pires Moraes, da hemodinâmica em Gaia, portanto, o caso em particular. Refere-se a um caso de um homem de 78 anos que foi referenciado para a consulta de cardiologia devido à suspeita de doença cardíaca isquémica. Queixava-se principalmente de fadiga, sem queixas de angina, provavelmente também correlacionado com o facto de que é diabético, era também hipertenso e deslipidémico. Tinha também antecedentes de um AVC isquémico no território da artéria basilar, que foi tratado com trombectomia, da qual não resultaram déficits significativos, e tinha também um pacemaker devido a um BAV de 2:1 com síncope. Relativamente aos exames complementares, ele veio à consulta com um ecocardiograma, não dispomos de imagens, mas estava descrito com uma fração de ejeção moderadamente reduzida, na ordem dos 38%, e com alterações da contratilidade no território do site interventricular distal, ápex e parede posterior. E, portanto, na dependência da suspeita desta doença cardíaca isquémica, foi proposto para a angiografia coronária, dos quais temos aqui os clipes. Portanto, nesta primeira imagem de Spider View, nós conseguimos ver que existe calcificação importante na artéria coronária, particularmente no território da descendente anterior, com uma lesão suboclusiva logo após aqueles primeiros ramos da descendente anterior. Inclusivamente nesta outra incidência conseguimos ver a descendente anterior com uma calcificação com doença difusa e com uma stenose suboclusiva logo após aquela segunda septal. No que concerne à restante árvore coronária, a artéria circunflexa não tinha lesões de relevo e a artéria coronária direita também não tinha lesões de relevo e, inclusivamente, podíamos ver na parte mais distal alguma colateralização para o território da DA, o que aponta para uma lesão já com algum tempo de evolução do território da DA. Portanto, em conclusão, acabamos por ter uma lesão significativa no território da DA média ou distal, com uma lesão suboclusiva, e, portanto, alguns dias mais tarde, decidiu-se chamar o doente para a angioplastia, na qual temos aqui este clipe. Portanto, estamos aqui a ver novamente a lesão da DA. Esta lesão da DA foi muito facilmente ultrapassada por um workhorse, neste caso um fio guia Sion, que vemos aqui. E, posteriormente, a lesão foi preparada com um balão semi-compliant de 2.5 por 15, como vimos ali, com um resultado, após a pré-dilatação, bastante razoável. Após a pré-dilatação com este balão semi-compliant, então obteve-se um resultado angiográfico razoável. No entanto, continua a haver uma doença significativa no território da DA médio e distal, com bastante placa aterosclerótica presente na angiografia, e decidiu-se fazer imagem intracoronária, nesse caso a OCT, para determinar o próximo tratamento. Portanto, estamos aqui na OCT numa imagem estática de um vaso já mais distal, que tem uma pequena placa mais fibrosa, e também conseguimos ver aqui na referência do vaso inteiro que existe uma diminuição difusa do calibre em torno de toda a descendente anterior, sem nenhuma stenose significativa focal. À medida que vamos caminhando mais proximamente no vaso, vemos que a quantidade de placa aumenta, mas notavelmente, à medida que vamos entrar aqui nesta zona, temos uma lesão bastante calcificada, com cálcio que se estende mais do que 180 graus na parede de toda a artéria. Vemos aqui numa amplificação com várias placas calcificadas ao longo do vaso e que estão até assinaladas pelo software aqui a laranja. E pronto, e vamos continuando proximamente, sempre com uma zona muito calcificada, e à medida que vamos caminhando mais proximamente, encontramos já a zona que foi tratada com o balão semi-compliant, com um pequeno traço de disseção que não entra dentro da túnica média, portanto um resultado que será bastante aceitável, e tal como vemos aqui proximamente. Portanto, em forma de clipe, temos aqui de sentido de distal para proximal, o vaso com a sua placa fibrosa no sentido mais distal, a placa aumenta, e depois uma zona extensa com muita calcificação, com placas grandes e com uma extensão de calcificação bastante significativa, e depois a pequena disseção introduzida pelo balão semi-compliant. Portanto, acabamos por ter uma zona proximal que foi tratada com o balão semi-compliant que não tem cálcio, uma zona mais distal bastante calcificada, com alta carga aterosclerótica e com alta carga de doença. E, portanto, aí prende-se o que é que nós vamos fazer, de facto, a este tipo de lesões. E só para termos, de facto, alguma evidência que nos aponta no sentido de utilizar nesse doente um drug-eluting balloon e não um stent, nomeadamente com base nesse trabalho que já foi apresentado hoje, que existe um score de predição de subexpansão de stent com base na calcificação coronária baseado na tecnologia da OCT. E, portanto, este score baseia-se em 3 pontos.
O ângulo máximo da calcificação, entre superior a 180 ou menos de 180, também entenda isto como a regra dos 5, portanto, nesse caso seria mais de 50% do vaso ou menos de 50% do vaso acometido por cálcio. A espessura máxima do cálcio, mais do que 0,5 ou menos do que 0,5, e comprimento máximo do cálcio, mais do que 5 mm ou menos do que 5 mm, com uma pontuação máxima de 4 pontos. E como vemos em casos representativos do OCT deste doente, facilmente entendemos que, em algumas zonas, a pontuação seria a máxima, e como vemos nos resultados deste trabalho, quando só completam estes 3 critérios, portanto, uma espessura de cálcio significativa, um comprimento significativo e um ângulo de calcificação superior a 180, estamos a falar de taxas altas de subexpansão de stent, neste caso definida como uma expansão inferior a 70%, neste caso uma taxa de 29,2% de subexpansão. E, portanto, em função de todos estes riscos, particularmente e adicionalmente uma alta probabilidade de subexpansão de stent e uma grande extensão de stent prevista para tratar este doente, decidiu-se fazer apenas um tratamento com drug-eluting balloon na zona alvo, na qual se optou por um 50 please de 2.5 por 30, que é um balão eluidor de paclitaxel. Como vemos aqui neste clipe, o balão a ser colocado na zona de interesse, a sua insuflação também relativamente fácil, tal como foi o balão semi-compliant, e um resultado final razoável. Como também dispunhamos do OCT, fomos fazer a revisão após este tratamento do balão eluidor de fármaco e temos um resultado bastante razoável, novamente, com um traço de disseção que não entra dentro da túnica média e, portanto, foi satisfatório para mandar o doente para casa. O doente não teve eventos durante o follow-up, foi chamado para uma angiografia de revisão aproximadamente 8 meses mais tarde e na angiografia de revisão aquilo que vemos é que persiste um bom resultado angiográfico, com a lesão que foi tratada bastante bem e o doente sem sintomas nesta fase. Portanto, em jeito de conclusão, temos aqui um drug-eluting balloon que foi seguro e eficaz neste doente e que é uma alternativa adequada para o tratamento com stents neste contexto particular de um doente com lesão crónica, que não tinha angina e com características anatómicas desfavoráveis para a implantação com stent. Só deixar o agradecimento ao Dr. Gustavo, que foi o operador deste procedimento, e também à equipa da Cardiologia de Intervenção de Gaia pela revisão e input para os slides. Obrigado pela apresentação, que foi muito ilustrativa do que é que foi, digamos, o racional subjacente à intervenção. Penso que eu adorei o resultado do primeiro balão e, portanto, fiquei muito contente com o primeiro angioplastia de balão e, portanto, não sei se avançaria mais e deixo este ponto de interrogação aqui para o nosso painel. Qual é a vossa atuação nestes casos? Porque, no fundo, temos um doente que era assintomático, não era? É só fadiga, não tinha angina. Não tinha angina. E, portanto, gostava aqui de ouvir o que é que vocês consideram, quais são as considerações que têm neste contexto. Posso começar eu então? Muito obrigado pelo caso, é muito interessante. O resultado da pré-dilatação foi muito bom e, portanto, também como já vimos aqui nas apresentações anteriores, a utilização do balão com fármaco é um passo que pode ser considerado e que hoje em dia podemos considerar neste tipo de doentes. A questão aqui da imagem, no fundo, foi importante para a decisão de não pôr um stent, não foi tão importante para a decisão de preparação de lesões, nem para a dimensão das lesões. E, portanto, também foi aqui um papel que pode ter sido um bocadinho escusado, visto o resultado angiográfico ter sido tão bom inicialmente no sítio da lesão que seria tão curta e que teve tão bom resultado com a pré-dilatação. Portanto, a minha tendência seria a não usar a imagem e ter usado um drug-coated balloon logo nessa fase inicial. A minha questão é em relação à função. Ele tinha má função previamente, houve melhoria da função? O eco, antes dele fazer a angiografia de revisão, continua com uma depressão ligeira a moderada da função, com alterações da cinética no mesmo território. Portanto, acabou por não melhorar nada ao que estava descrito previamente. Em relação à antiagregação, também temos estado aqui a discutir as várias estratégias. Não temos vários acesso, centros. não tenho acesso direto ao processo, não sabemos especificamente o que é que ele estava a fazer. Pelo menos um mês ele terá feito. Agora, não sei dizer mais especificamente. É uma questão importante, tentei averiguar, mas não tenho essa informação. Não, assim, não tenho nada de especial a comentar. Acho que o caso está bem e acho que a opção, à luz daquilo que sabemos hoje, está bem feita. Provavelmente, não sei, o 2,5, não sei se não tenho usado um balão um bocadinho maior. Qualquer das formas, o que a gente quer é eluir o fármaco, é pôr o fármaco, mas a artéria é claramente superior a 2,5.
Mas pronto, fora isso, acho que o resultado está bem e nós temos, na verdade, temos nos últimos tempos, eu diria que no último ano temos tido aqui um acréscimo grande em todos os laboratórios, Leiria também não é exceção, à utilização de balões e leitores de fármaco e na verdade, a partir dos resultados estão bons. Temos feito alguns controles angiográficos, temos feito lesões até muito complexas e muito complicadas, que anteriormente usávamos stent. E de facto estamos com excelentes, muito otimistas em relação a isto, apesar de ainda ser cedo e obviamente ainda temos aqui algum tempo para trilhar em relação àquilo que estamos a fazer, se não é demais ou se não estamos a pôr um bocadinho a fazer-nos mais do que aquilo que devemos em relação a esta nova avalanche do balão com fármaco. Antes de passar aqui ao Pedro, deixem-me só fazer uma pergunta. Tenho aqui 5, estou a olhar para vocês os 5, vocês não fazem já ao princípio há 3 ou 4 anos, já fazem há um bocadinho mais. Portanto, vou perguntar-vos assim, só pôr a mão no ar. Há 10 anos, quantos de vocês é que punham um stent nesta lesão? Ok. E agora? Quantos de vocês é que punham à cabeça um stent nesta lesão? Ok. Pronto, era só para perceber que algo mudou então. Sobretudo depois de ver aquele OCT, não é? Pronto, eu acho que este caso, em primeiro lugar, parabéns, acho que o resultado foi muito bom e acho que, no fundo, utilizaram as potencialidades daquilo que era, por um lado, a apresentação clínica, integrar, e também aquilo que foram fazendo, nomeadamente a imagem. Isto é um caso paradigmático, muitas vezes nos chega aos laboratórios de hemodinâmica, em que nós não temos evidência de isquémia de forma não invasiva. Eu percebi que vocês diferiram, não fizeram ad hoc, vocês chamaram o doente depois. Para a angioplastia foi uns dias mais tarde. Pronto, vocês ponderaram fazer ali algum tipo de avaliação não invasiva de isquémia? Nesse caso não foi considerado. Pronto. Às vezes poderia também aqui dar alguma informação, uma vez tendo em conta que depois estavas a dizer que já não houve assim grande melhoria da contractilidade daquela zona. Pronto, nós não sabemos muito como é que o eco era. É claro que a nós dá-nos sempre um bocadinho de frição deixar uma descendente anterior assim, depois de a encontrarmos e vermos. É um vaso que nós gostamos sempre de deixar revascularizado e eu acho que é que vocês acabaram dentro daquilo que era a complexidade técnica e num doente sem angina, acho que vocês acabaram por optar bem. Portanto, parabéns. Ora bem, eu acho que em termos técnicos correu bem. A parte clínica, quer dizer, pode-se questionar se teria indicação para fazer algo mais ou não. Pronto, mas em termos de... este doente supostamente iria mais cedo fazer uma avaliação angiográfica e depois só, como deveríamos ter aqui esta sessão, chamamos-lo ele faltou à primeira e chamamos passado 8 meses e vimos que o resultado que fizemos, a opção em termos técnicos foi boa. Em termos, depois podemos discutir a questão clínica, se a fadiga era ou não uma angina, ou se era um equivalente anginoso, ou se este doente teria ou não o tipo de abordagem, nomeadamente fazer um teste de imagem ou algo mais. Mas em termos técnicos, eu acho que isto demonstra bem que a opção da avaliação por imagem mostrou bem que tinha uma doença difusa, também não era um alvo, como aqui já aconteceu num caso apresentado, um bom candidato cirúrgico, porque tinha muito cálcio. Portanto, a landing zone para uma bypass era mau também. E mostrou que funcionou. Se calhar com o balão também funcionava, aqui já foi para esta questão, mas nós sabemos que esta tecnologia se calhar dá mais durabilidade e mais consistência ao tratamento. Portanto, eu acho que em termos técnicos, acho que foi... Mas eu sou advogado em casa própria, portanto, vou passar ao Lino. Eu não sou, eu sou toque. Então pronto, acabou. Hugo, conta. Muitos parabéns pelo caso. Eu digo à cabeça, olhando para aquela lesão calcificada suboclusiva na DA, iria pôr à partida um stent. O que fico surpreendido é como ficou tão bem com o balão antes do stent. Aí poderia mudar depois a minha estratégia, isto é, ficou tão bem com o balão, com a pré-dilatação, que admito, nessa altura sim, pôr um balão com fármaco, ver o resultado, e ficou aliás, fenomenal. O que eu vejo, na minha experiência habitual, também, e se calhar temos que mudar um pouco esta estratégia, que é, nestas lesões calcificadas, ser muito agressivo, e sou muito agressivo na preparação da lesão para o stent, e se calhar para pôr um balão com fármaco, e se admitimos que vamos colocar um balão com fármaco,
talvez não devemos ser tão agressivos. Eu nunca vou com um balão semicomplacente preparar as lesões, vou com um balão não compliant. E quando faço uma preparação com um balão não compliant a grandes pressões, tenho quase sempre, isto é uma exceção, tenho sempre o vaso dissecado e fico satisfeito com ter partido aquele cálcio, porque sei que depois vou conseguir encostar ali bem um stent e não vai ficar suspendido ou não vai ficar... Ou seja, vais conseguir pôr um stent, então. Exatamente. Portanto, o que provavelmente temos é que mudar a nossa forma de atuação. Quando estamos a pensar que a angioplastia vai ser preferencialmente com balão com fármaco, talvez seja preferível não ser tão agressivo, não ir com um NC, se calhar ir com um semicomplacente, ver como fica, insuflar o balão, e isto é aquilo que eu tenho visto nos casos, não ser tão agressivo. Não sei se é a experiência com as outras pessoas ou não. Eu não ia falar, mas agora eu tenho... Então tu não és toca? Eu sou Não, mas toque. está na assistência. Está na És toque, assistência. mas pouco. Está na assistência. Não, és pouco. Não, uma pergunta. Uma pergunta. Pronto. E se isto não fosse um síndrome coronário crónico e fosse um síndrome coronário agudo? Eu disse não falava. Agora é que tem que... A única coisa que nós fizemos, o Gustavo fez, repetiu depois de fazer a angioplastia, não é? Com balão, semi-compliant, depois repetiu e viu que estava bem. Quer dizer, se ficasse bem. Eu não me dava muito, vou-te só dizer, mas pronto. Sim, pronto. O resultado após a primeira dilatação foi boa. Portanto, provavelmente poderia manter a estratégia. É isso que eu digo. Portanto, ainda por cima, eu acho que na zona onde foi dilatado não tinha muito cálcio. Ou seja, podemos pôr um stent, aquela indicação, um stent curto, podia-se pôr. Mas já que ficou tão bem, eu acho que realmente pôr um balão com fármaco fazia, mesmo no síndrome coronário, acho que fazer sentido. Claro. João. Por acaso, em relação ao síndrome coronário agudo, nós, por acaso, em Leiria, temos feito alguns casos, ultimamente, só com balão com fármaco. Obviamente, não temos aqui não há aqui nenhumas guidelines sobre este aspecto, mas os vasos que não têm grande lesão residual depois de aspirar ou da pré-dilatação e que são mais distais, enfim, não custa nada deixar lá o balão com fármaco. Mas nesse caso, pergunta, há uma diferença, é que fazes a angioplastia como angiograficamente igual, mas vais dar uma terapêutica antitrombótica distinta. E a pergunta aí é, tu por acaso, se fazes um síndrome agudo com um DEB, um DCB, tu vais mudar para uma estratégia antitrombótica mais potente ou mantens a aspirina com clopidogrel? Mantenho aquilo que está recomendado pelo síndrome coronário agudo. Não, mas pode ser aspirina com clopidogrel ou aspirina com ticagrelor. Enfim, isso é uma questão relevante, porque nós aqui, qual é o risco que nós temos acrescido de ter uma... Porque aquilo que se perde quando se faz angioplastia de balão é o potencial risco que tem a ver com a trombose subaguda do fármaco. Exato. Com o stent temos a trombose de stent. Aqui temos um vaso que pode ter uma ruptura. Portanto, aí provavelmente faz sentido fazermos isso, eventualmente, mas nada está provado que o ticagrelor mais aspirina seja melhor do que o clopidogrel mais aspirina nesse aspecto. Portanto, eu pessoalmente sou mais... manteria a aspirina mais o clopidogrel. Mas a trombose do stent é claramente mediada por plaquetas. Uma trombose de um DEB ou de um DCB no meio de plaquetas faz sentido, pelo menos manter o doente 24 horas com um terapeuta tripisto anticoagulante e dupla antiagregação, porque o papel anticoagulante? Sim, porque o problema é da fibrina no DCB. Não é um problema de plaquetas. Tu não tens um corpo estranho. Não há? Sim, por exemplo, não há que fazer uma heparina 24 horas. Porque no fundo, o grande risco que tu tens não é uma coisa que tu não colocaste lá um corpo estranho, que é altamente protrombótico mas aí é mediado pelas plaquetas. Aqui não é mediado pelas plaquetas, é mediado pela fibrina. Portanto, aí faz sentido. Eu só pegar ali no que o Hugo disse, aquilo que está descrito é o contrário, ou seja, é ser mais agressivo na preparação da lesão nos DEBs, é ir de 1 para 1, com um balão não compliant, altas pressões. Pois. Essa foi... Mas se calhar temos de deixar as disseções... Mas isso, provavelmente, se fizermos imagem, temos 60% a 70% de doentes com disseção. Mesmo com 70%. Portanto, isso não é um problema, não é? Eu acho que há aqui uma coisa que mesmo nós no meu laboratório temos que mudar. Eu acho que a imagem tem que ser uma coisa que nós temos que usar no nosso dia-a-dia todos os dias. E várias vezes por dia.
num laboratório com muito movimento, e o que nós verificamos é que há pessoas dentro de um grupo que estão mais habituadas a fazer e outras não. Isto independentemente da hora. Se eu tiver muita prática, às 2 da manhã posso ser chamado e posso usar a imagem, porque estou tão habituado, não me custa nada. E isto é uma mensagem que eu acho que para mim próprio digo, que é, nós temos todos que fazer a imagem como fazemos em geografia. Ou seja, a interpretação da imagem, temos que ir por aí também, porque isto vai nos obrigar a ter muito cuidado com as lesões. Lesões complexas já sabemos que temos que usar, tronco comum, etc. Mas se calhar nestas lesões em que vamos usar cada vez menos material, temos que comprovar que estamos a fazer as coisas bem. E, portanto, temos de ter muita prática na imagem. Isso é a minha opinião e contra mim falo, porque nós muitas vezes queremos andar depressa e isto é time consuming. Eu gostava aqui de fazer 2 ou 3 considerações que acho que são importantes. A primeira tem a ver com a indicação. Temos um doente assintomático e, portanto, nós só tratamos 2 esferas de ação. Temos os sintomas, aqui não é o caso, aparentemente. Resta saber se ele é um verdadeiro assintomático. Eu não sei se ele tinha uma prova de esforço, uma coisa qualquer que demonstrasse de facto que era assintomático tanto quanto ele imaginava. Mas vamos assumir que era assintomático, então estamos a falar de prognóstico. Isto é uma DA tecnicamente média, não é uma proximal. Portanto, nós aqui não estamos na esfera da cirurgia, mas eu devo dizer que por acaso discordo completamente. Acho que qualquer cirurgião apontava este vaso assim de caretas, porque não acho nada do cálcio especial. Acho que normalmente qualquer cirurgião apontaria aqui. De qualquer maneira, a terapêutica a fazer alguma coisa pode ser perfeitamente percutânea. Agora, eu, depois de fazer a angioplastia de balão, com o resultado que tínhamos, eu nunca iria para a imagem como vocês foram. Acho que iria, quando muito, para uma avaliação funcional. Porque é o que eu precisaria para justificar uma intervenção e estender o meu risco de intervenção. A avaliação funcional, se eu começar a fazer OCT em todos os vasos, não há nenhum doente que não saia de lá com qualquer coisa. É impossível. Mas é isso que tem que se combater. Pronto. E eu acho que isso não tem. O que eu quero saber é se aquilo de facto tinha impacto naquele doente em termos prognósticos. E aí nós temos a evidência muito mais do lado da avaliação funcional, por isso é que eu pergunto porque é que fizeram um OCT e não fizeram uma intervenção, uma avaliação funcional, que assim, aí sim justificaria. Eu não consigo perceber porque é que fizeram um balão num doente que não sei porque é que eu não tenho um critério que eu tenha visto. Eu não sei. Pois, mas, ou seja, eu por mim fazia a angioplastia de balão, resultado fantástico, como eu estava a dizer, inesperadamente talvez. Eu acho que nós, se quisermos, se fizermos a angioplastia também sobre, enfim, a experiência da POBA existe na minha cabeça, nós fazemos, é perfeitamente viável deixar uma disseção tipo B, que os dentes passam bem, podemos ir avançando lentamente até fazer. O resultado foi ótimo. Este é um stent-like result. Isto há 10 anos era um stent-like result, era um stent em que eu dizia, ok, parou, pode sair da sala. Portanto, aquilo tudo que foi imagem e angioplastia adicional, para mim, não tem uma justificação que eu possa, se tivéssemos tido uma complicação a seguir por um stent, era difícil justificar. Eu sei, mas eu já só muito rapidamente, ainda bem que isto é controverso. Eu acho que em relação à imagem, a imagem intravascular é ótima para baixar trombose stent e eventos nos stents restenosos no futuro. Tenho dúvidas que nos balões com fármaco tenha assim um papel tão importante. Não estamos a implantar nenhum material, temos menos risco de trombose, menos risco de restenose por subexpansão do material. E, portanto, acho que ainda há um caminho para nós percebermos se vai ter um papel ou não e qual é que é esse papel. Há um consenso de imagem quando há critérios para tratar após plaque modification. O problema é que nós temos de tratá-las agressivamente. Se nós tratarmos com um balão subdimensionado, deve ser 1:1 e deve ser um NC, porque nós controlamos. E provavelmente, quando a gente vê aquela imagem do OCT, ele tem um critério de modificação de placa avançada, ele tem mais que 3. Portanto, as duas, ou há um protocolo, ou seguimos um algoritmo, ou então é difícil. Claro que ficou bem, mas a gente depois nunca sabe o que vem a seguir. Não é? Revive BCIS, que também. Sim, mas repara uma coisa, João, quando você vai fazer a imagem, não é para pôr um stent, é para você estar tranquilo que não vai colocar um stent. Não, eu acho que é diferente. Aquela lesão, eu acho que toda a gente concorda que tem que ser tratada. Agora, se é com balão, com fármaco, se é com stent. A distal é que está em causa, não é original. A distal é que está em causa. Sim, mas a distal também não vejo que seja um problema, não é? Tocar no vaso distal, para mim, não. Honestamente, não vejo que seja um problema. Tem bom calibre o vaso, não é? Micro. É que pode não ser essencial, nomeadamente no OCT, até porque corremos o risco de, havendo disseção residual, estarmos a agravar essa disseção com contraste. Penso que será isso. Em relação à fisiologia, eu
quando faço fisiologia, mesmo após implante stent, às vezes tenho resultados do IFR iguais ao pós e um resultado angiográfico perfeito. Deve haver ali alguma modificação em termos de circulação, microcirculação, que interfere também com o resultado, mas não é inédito. Portanto, eu desconfio que uma realização de uma fisiologia depois num drug eluting balloon vai ficar com um resultado talvez funcional imediato, insuficiente ou inadequado. E como há este remodeling positivo do vaso a longo prazo, talvez não dependesse desse resultado para complementar o tratamento com stent adicional, porque podemos esperar melhores resultados angiográficos a longo prazo com o remodeling positivo. É assim, nós fez-se o OCT e depois, como já estava à mão e não havia nenhuma disseção importante, fez outra vez. Esta é a lógica deste caso. Eu disse que é uma questão técnica, estamos aqui a discutir. A questão clínica é outra. Eu acho que nós temos que pensar seriamente. Mas é da clínica que eu estou a falar, ou seja, a indicação Não, mas, para ó, tratar Pedro, o eu vaso acho adicional é que que está em causa. Cada laboratório tem a sua forma de trabalhar. Isto é bom para as pessoas novas aprenderem. Isto é fundamental. Eu acho que é Portanto, eu acho que a importantíssimo. imagem... Agora, A imagem quando a tem que gente ser vê a imagem... Ups, é assustador. Portanto, temos que manter, isto não vai mudar completamente, não. Vamos fazer ali isto, dilatar, não sei o que mais. Mas a imagem, eu acho que a gente tem que aprender, e mais novos devem aprender, porque isto às vezes a gente não está a fazer o melhor. Mas, João, não é intenção. sintomático. Tentaste uma lesão crítica, ficou com um resultado stent like result. Porquê é que a seguir vais interrogar o vaso distal e fazer balão no vaso distal? Pergunto eu. Não. Então não é, a lesão a seguir à frente é mais distal, não é? Sim, mas não se original. fez, mas não se tratou. fez. Mas não se tratou. Fez mais à frente. Não se tratou. Tratou-se só na lesão suboclusiva. Não. Bom, temos... Claro. Mas Só temos que avançar. Temos que Deixa-me só avançar. aqui dizer uma coisa, é rápido. Estamos muito... Acho que a imagem, é como diz o Pedro e tu, João, é muito importante. Tive isso sempre em linha dentro do que temos feito em Leiria. Nós temos muita imagem feita da OCT e DIVos. Eu acho que, nestes casos, acho que devemos tratar a lesão como sabemos. Temos sempre a hipótese de se dissecar, se ficar erradamente, se ficar por um stent, ou seja, a estratégia pode mudar, pode ir mudando, ou seja, nós primariamente podemos tentar, ok, vamos pôr um balão com fármaco, mas entretanto vamos fazer o que temos para fazer, e se quando chegarmos à implantação percebemos que tem que ser um stent, é um stent, acho eu. Ok, vamos. Muito obrigado, a discussão foi interessante, é bom. Vamos avançar para o segundo caso, que é Good Riddance, da Mariana Carvalho. Boa tarde, Mariana, Olá. obrigado. Olá, boa tarde. O meu nome é Mariana, sou interna de 5º ano do Hospital de Leiria e vou-vos apresentar um caso de uma angioplastia com balão num infarto, num síndrome coronário agudo. Portanto, nós temos um doente de 58 anos com vários fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia, também com alcoolismo e depressão, com vários fármacos e que é admitido no serviço de urgência por uma dor torácica associada à síncope com este eletrocardiograma. O que nós vemos, uma bradicardia sinusal com uma elevação discreta do ponto J em D1 e AVL e umas ondas T apiaculadas nas pré-cordiais. Na sua admissão também estava hemodinamicamente estável. O ecocardiograma mostrava uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservada, sem alterações da cinética importantes, e uma elevação ligeira da troponina. Portanto, foi assumido como um infarto sem supra e foi internado na nossa unidade de cuidados intensivos cardíacos. A verdade é que o doente voltou a ter dor refratária e, portanto, foi levado no mesmo dia para a sala de hemodinâmica. E, portanto, o que nós vemos na circulação esquerda é que o tronco comum não tinha lesões, a descendente anterior tinha uma atromatose difusa em todo o vaso e uma lesão proximal da primeira diagonal de 70%, e na circunflexa uma lesão de 70% a 90% envolvendo a bifurcação com a segunda OM. Relativamente à coronária direita, vemos uma doença também difusa, com uma lesão de 70% ostial, depois proximal com uma lesão suboclusiva e uma oclusão no segmento médio, e o vaso distal apenas visualizado parcialmente.
E, portanto, eu acho que isto não está com aquele programa para fazerem as perguntas e as respostas, mas... Agora pode-se fazer televoting, Eu acho alguém me disse. acho que não. Há aqui... É para lançar esta pergunta? Ok. Ok. Portanto, Isto é cada um... relativamente fácil. Eu também vou fazer... Podes ler as perguntas? Sim. Então, qual seria o próximo passo neste doente? Administração de fibrinólise, avançar para ICP, considerar esperar e considerar por uma CABG, ou fazer apenas tratamento médico e estudo de viabilidade com ressonância. Eu acho que é relativamente unânime, não é? Avançar com a angioplastia. Já terminou a votação? Ok. Pode mostrar a votação, o resultado? Ainda está a decorrer. É que os conservadores demoram sempre um bocadinho mais tempo a votar. E, portanto, esta trombólise já está a diminuir. Pronto, já podes avançar. Vai. Pronto, e o que foi feito efetivamente foi angioplastia. Portanto, inicialmente fizemos uma pré-dilatação com o Riorei 2x20 e depois com um balão ANC 2,5x20 com inflações prolongadas. E, portanto, nós vemos aqui vários slides com as várias insuflações prolongadas. Depois, tendo em conta que comportava-se como um sistema de uma oclusão aguda, não é? Implantámos um stent 3x48 ajustado ao ósteo, com pós-dilatação com o balão do stent. Contudo, nós conseguíamos ver que o vaso era bastante doente até à pressão distal e, portanto, de forma a não fazermos o full metal jacket, acabámos por também implantar um balão com um fármaco na pressão mais distal, com um sequent please 2,5x30 na pressão média distal. Este foi o resultado final. E, portanto, o doente voltou ao SIC. No próximo dia, no dia seguinte, o doente volta a ter dor torácica, com elevação transitória do segmento ST, apesar de ter feito um antianginoso, não melhorou e, portanto, foi à sala novamente. E o que nós vemos é um stent bem aparentemente com bom resultado angiográfico, bem também no segmento do balão com fármaco, mas acabou também por ter uma nova lesão suboclusiva no segmento mais distal. E acabámos por fazer novamente pré-dilatação daquela lesão e a implantação do novo balão com fármaco nesta porção ainda mais distal. O doente ficou bem e acabou por ter alta com dupla antiagregação e decidimos ser com o ticagrelor. E foi chamado, passado 3 meses, por uma revisão angiográfica e nós vemos o remodeling positivo do vaso e um resultado bastante razoável e bom. Em termos de mais uma pergunta, não é? Ou seja, quais são os potenciais vantagens de utilizar balão com fármaco em comparação com os stents no tratamento da doença coronária difusa? Também era fácil. Com 14 pessoas. Pronto, e realmente eram todas as anteriores, portanto, o balão com fármaco acaba por ter estas vantagens todas. Claro que neste caso mais específico, como nos mostrei também aqui, é mais elucidativo de evitarmos um comprimento tão grande de stent e evitar então o full metal jacket. Nós sabemos que quanto maior o stent, maior a falência a longo prazo, e que a doença coronária difusa, que é cada vez mais prevalente, não é?
requer, se nós quisermos tratar tudo, múltiplos stents e muito longos, e portanto o balão com fármaco é uma estratégia que pode ser utilizada de forma sozinha ou com stents conjugado para diminuir a totalidade de stents usado. E portanto, neste caso também nós já temos alguns dados e que tem benefício em doentes com síndrome coronário agudo e que esta abordagem híbrida pode levar a menores taxas de falência e, mais do que isso, o facto de nós tratarmos com balão com fármaco faz com que nós possamos rever o doente mais tarde e tomar a decisão de pôr um stent, se assim for o caso ou não. Obrigado. Obrigado, Mariana. Posso lhe pedir para me mostrar o primeiro resultado após o 10 e após o DEB? Se puder. Antes de voltar à sala. O último antes de voltar, depois passado... Se aquele resultado deixa tranquilizador. Reparem para o fluxo distalmente a seguir ao DEB, Ok, a seguir. Final result, ok. Eu acho que muitas vezes a gente pode estar apressado, mas quando a gente olha para este tipo de lesão, tem timidões, tem placa lá em baixo extensa, deixamos o doente. Portanto, é provável que o doente venha passado um bocado, não? Eu acho que muitas vezes, quando nós temos um failure, a primeira coisa que nós devemos fazer com humildade é perceber porque é que aconteceu. E geralmente a causa ou é do médico, ou é da técnica, ou é do doente. E a maioria das vezes é do médico. Pá, isto não é criticar ninguém, estamos aqui todos, conhecemos há muitos anos, que todos nós fazemos isto, não é? Portanto, eu, depois deste resultado, eu não me admiro que o doente passado um dia ou 2 dias venha para a sala, não é? Caríssimo João, permite-me discordar, posso discordar? Podes, claro, Bom, isto são com o campo quem aberto. Quem é que já deixou, num caso similar, as coisas como estão aqui, levanta o braço. Quem é que já fez mais qualquer coisa? Levanta o braço. Pronto. Também, se calhar, já fiz. Pronto. Já fizemos. Eu estava... A pergunta... Nós sabemos que, no contexto do infarto, está mais documentado que há sempre vasospasmo. E nós temos sempre dúvidas existenciais sobre até que ponto... A pergunta aqui que eu faço à Mariana é: qual foi o tipo terapêutico que deram quando fazem esta angiografia? Deram nitratos? O que é que fizeram antes de fazer a angiografia final? Porque para mim, no contexto de um infarto, raramente faço, ou sempre, até prova em contrário, eu não faço nenhuma angioplastia sem usar nitratos. E às vezes até adenosina neste contexto, que aquilo, por exemplo, eu utilizaria para tentar fazer vasodilatação máxima. Não, neste caso foi utilizado nitratos e utilizamos de forma recorrente, mas foi um bocadinho isso. Como isto era um síndrome coronário agudo, há sempre uma vasorreatividade e também foi um bocadinho interpretado nesse sentido de vamos dar tempo e de esperar para ver. Pois eu sei. Mas eu agora queria perguntar... Agora, desculpa lá, mostra a seguir quando o doente volta à sala. Rui, não é um problema de espasmo, é um problema de placa. Não, isso sizing da artéria é um problema de placa, não é um problema de sizing. Ok? E tu vês ali, se tu quiseres, então, se tratas atrás, também vais ter que tratar à frente, senão vais ter um problema. Eu acho que isso... Eu não queria meter um stent, ok? Eu tens razão, que é obviamente que... Esse é o problema do sizing, e nós sabemos que a coronária direita... Mas na hora é que é difícil decidir, é só isso. Está bem, mas nós estamos aqui a discutir, deixa-me só aqui... Diz, Bruno. Aproveitar aqui para falar uma mensagem muito importante, que nós todos já que andamos, alguns com mais experiência, outros com menos experiência, mas já vimos isto muitas vezes, mas cada caso é um caso e nunca nos deixamos de aprender e nunca é uma oportunidade para não aprendermos, e eu ainda hoje continuo a aprender e a ter casos duvidosos. Agora, há uma mensagem muito importante que o Rui falou aqui e que a Mariana não tinha falado na sua apresentação, que é a questão de, neste tipo de doentes, sobretudo doente jovem, com ECGs que muitas vezes andam ali apiculados e depois de repente a gente está a pensar que era a parede anterior, de repente sai um infarto da coronária direita. A gente tem que dar sempre uma boa quantidade de nitratos, perceber bem o que é vasospasmo, o que é que não é vasospasmo. E ainda bem que vocês fizeram. E pronto, se este tipo de lesão, e acho que é aí que o João também está a querer chegar, não se altera muito
depois de sermos um bocado incisivos. E quando eu digo um bocado incisivos, é ao ponto, por exemplo, vou dar só aqui um exemplo de um caso que se passou connosco agora recentemente. Um tipo que nos é trazido aos 44 anos de idade, com vítima de paragem cardiorrespiratória, com super DST anterior, e a primeira imagem é uma DA ostial quase fechada com fluxo de TIMI 1. E o tronco todo espástico e a CX também com mau fluxo. E eu já íamos lá com o catéter de angioplastia, preparado, com um balão para pré-dilatar. Mesmo em doentes hemodinamicamente instáveis, é seguro fazermos nitratos intracoronários, podemos subir a noradrenalina, podemos lhe pôr um método de suporte mecânico, se for preciso, mas nunca abdicar dos nitratos intracoronários. Porque aquilo abriu tudo, de repente foi abrindo, ficou sem lesões, foi tendo fluxo de TIMI 3, de repente, eu nem sequer usei mais o balão. Eu tirei o balão da imagem, o balão não saiu do catéter. Fui fazendo, fiz um método de imagem, fizemos AIVs, o que é que ele tinha? Tinha uma placa, sim senhor, com AIVs, na DA ostial, uma área luminal adequada, a placa não estava rota, não tinha, provavelmente ele pode ter feito uma erosão, qualquer coisa, eu não lhe pus nenhum stent, nem lhe pus nada. Foi assim, portanto, é muito importante esta mensagem que está a ser aqui transmitida, não saltarmos passos. Pronto, e às vezes nós pensamos nesta vasorreatividade, efetivamente, mas depois de darmos nitratos, eu também sou da opinião que perante um caso, se eu já tivesse dado nitratos e tal, provavelmente teria avançado já para um tipo de angioplastia desta lesão distal. Ficaria mais seguro. Mas há aqui coisas seguro. Importantes. Temos, por exemplo, o doente tem sintomas, não tem. O ECG alterou, Ele estava há um com conjunto de coisas. O doente ficou com dor. Ficou com dor. Mas no final da angioplastia não. Está bem. Mas é difícil. Isto é um processo dinâmico. Agora, eu pessoalmente devo admitir que percebo perfeitamente isso. Acho completamente admissível que alguém pudesse, perante o resultado anterior, avançar com um balãozinho ali no final. Só teve de dizer é que, de facto, nós de vez em quando temos resultados em que o fluxo não é excelente, não temos lesões angiográficas óbvias. Aqui eu acho que há essa suspeita e bem te levantaste, mas de uma forma geral é importante ter noção que, de facto, o vasoespasmo predomina no contexto do infarto, sobretudo quando ele tem algum contexto de gravidade, e isso nós temos que reverter. Acho que aqui uma pergunta que eu gostava de fazer à Mariana é: foi interessante porque vocês usaram duas plataformas diferentes de DCBs. Na coronária direita média e depois na mais à frente. E pergunto eu porquê. Eu remeto essa pergunta ao Dr. Pedro. Foi ele quem disse. Eu não combinei nada contigo. Não, boa tarde. Mas já agora... Vou dar um bocadinho aqui o passo atrás, portanto fazer aqui... A culpa foi minha, está bem? Fui eu que deixei a lesão. Isto não foi da Mariana. Por rotina... Nos doentes em que faço com balão com fármaco, faço sempre nitratos, também por rotina. Faço sempre uma preparação da lesão longa e aqui a questão principal foi a extensão de lesão e a aparente redução do calibre que tinha o leito distal na angiografia. Portanto, aparentemente a culprit do síndrome coronário agudo era a doença proximal média, e daí que se tenha utilizado um stent até um stent de boas dimensões na lesão proximal. Depois nós vemos um tapering de calibre do stent progressivamente ao longo do vaso e o doente bem, clinicamente bem. Se dermos alguns slides para trás, podemos ver que sim, que a lesão estava lá, mas que o calibre é muito pequeno do vaso, apesar da vasodilatação que foi feita. E por isso é que não se avançou nesse momento para mais nenhuma intervenção. Mas a coronária direita é um tubo homogéneo desde o início até à crux. E esse é o problema. O problema é quando nós ficamos... É claro que a gente tem que fazer, tem que ter paciência. Eu acho que aqui também não... E esperar um pouco, porque o vaso cresce. Ok? E a coronária direita geralmente é 3,5 para 4. Não foi um procedimento curto, isto foi feito com calma. A utilização de duas plataformas diferentes passa pelo racional de tentarmos utilizar um stent de maior calibre para as lesões mais proximais e para as culprits, para estabilizar um bocadinho a placa e tentar transformar uma lesão longa. Portanto, nós estamos a utilizar um stent de 48 e 2 balões com fármacos de 30 cada um. Portanto, estamos a falar de mais de 100 milímetros de lesão alvo tratada. Ok, com alguma sobreposição pode ser um bocadinho menos. Tentar transformar uma lesão longa numa lesão mais curta e podermos manter uma patência, um bom resultado angiográfico a longo prazo, limitando significativamente a quantidade de malha que é implementada, que é implantada no
nos doentes. Também queria salientar muito que o que nós vemos aqui no resultado final da segunda intervenção, até pode ser daqui para aquela onde temos a comparação das imagens, é que utilizar as duas estratégias nós vimos que o vaso cresceu do final para o follow-up angiográfico 2 meses depois. E portanto há aqui uma possibilidade de permitir um remodeling positivo do vaso, e se calhar aqui já é mesmo totalmente diferente. Se calhar as imagens aqui até podem não ser tão ilustrativas como nas anteriores, porque não estão tão ampliadas, mas comparando com o catéter com o catéter que está a ser utilizado, vê-se bem que o leito distal comparativamente ao catéter é muito diferente do que temos claramente um vaso 3, não é? Lá em baixo. Esse é. Eu fiz esta pergunta com uma intenção, é que nas escolhas múltiplas deram-nos 4 opções, além do all of the above, foi redução do risco de trombose, possibilidade de tratar lesões mais tensas com menos metal, diminuição da restenose e diminuição da necessidade do plano de agregação. E aquilo que tu estás a referir talvez encaixe aqui numa delas, que é as lesões mais tensas, mas sobretudo tem a ver também com o calibre do vaso, que é, eu penso que é a principal indicação que se coloca aqui, é que anatomicamente tu tiveste um vaso que achavas que era mais pequenino, comparativamente com, embora tenhamos esta questão de ser uma coisa tubular, mas eu pergunto, houve aqui 2 pessoas que votaram na só, em vez de ser no all of the above, em que votaram todas, 3/4 das pessoas, houve 2 pessoas que votaram na redução da trombose tardia e 2 que votaram só nisso e outros na possibilidade de reduzir, tratar lesões mais tensas com menos metal. E não votaram em all of the above. Quem é que quer falar deste? Quem é que votou nisto? Olá. Gustavo, foste tu, Gustavo. Quem é que votou na redução eficiente? Não há ninguém? É? Eu vou dizer, eu votei numa delas, por isso já só faltam encontrar 3. Portanto, porque a pergunta que eu faço é como é que nós podemos dizer que há uma menor incidência de restenose? Qual é a base onde nós estamos a ter para dizer isso? Hã? Porque quando se diz all of the above, 3/4 das pessoas aceitaram que há uma menor incidência de restenose. Isto é consensual? Pergunto eu. Diz? Não, do DEB versus 70. Portanto, eu acho que a questão é que esta pergunta que levou a que 76% das pessoas respondessem que há menos incidência de restenose, isso não pode ser. Eu não concordo com essa, por isso é que só pude responder uma delas. Estava a ver se encontrava mais alguém que me desse apoio. Não, porque até o problema do stent failure nós não podemos, há vários, mas pode ser pneu aterosclerose, ok? Pode ser para apenas hiperplasia da íntima, pode ser por fratura do stent, e a maioria das vezes é por um stent subdimensionado. Este doente foi melhor tratado assim do que colocar um 2,25 lá em baixo, que o doente podia não trombosar a seguir, mas provavelmente em uma late malposition ele tinha uma stent failure passado algum tempo. Portanto, essa é que me parece que é uma grande mensagem. Não é? A minha única coisa que eu acho é deixar um doente, que aquilo também é um STEMI-like, deixar um fluxo TIMI 2 com aquela imagem lá em baixo, eu acho que a gente fica um pouco... Às vezes faz isto à pressa e depois arrepende-se. Não sei. Quantas pessoas é que acham que isto era mesmo um fluxo TIMI 2? Claro que essas, por amor de Deus, eu não tenho TIMI 3. Pronto, ok. Tem uma lesão residual que é importante. Então, se achavam que tínhamos que tratar. Muito bem. Já agora, outras queria ouvir o que é que o painel quer fazer mais comentários aqui sobre este caso. Eu acho que o resultado é excelente. E depois acho que a recaterização mostra não só que a opção foi boa, como este remodeling do vaso é excelente. Portanto, a minha pergunta agora, deixem aberta, é então e a DA e a CX? A DA e a CX. Na DA, eu penso que foi feito uma avaliação invasiva. A doença da DA é uma doença muito difusa e a doença da CX é uma doença que envolve vasos muito distais, uma de 2ª/3ª obtusa marginal, num doente que está assintomático, sem qualquer tipo de sintoma. Portanto, achamos que do ponto de vista de prognóstico não tem vantagem, do ponto de vista de
de sintomas, também não que ele não tem sintomas, e será avaliada medicamente no seguimento do doente. Ou não vai ele a suspender antidepressivo e começar a aumentar o álcool. Portanto, eu acho que claramente que aqui é cúmplice, e mesmo até tendendo à complexidade do doente, temos tempo para pensar. Acho que não há nenhuma urgência em tratar o resto. Mas... Luís, em Vila Real, como é que fazias? Ele não está a ouvir. Estou-te a perguntar como é que fazias? A ti? Não, Luís. Pá, Desculpa, Viseu. Não, desculpa. Não, mas o Luís não está aqui. Este eu. Em relação ao tratamento de DA não, perfeitamente, eu estou perfeitamente de acordo com o que acabou de dizer aqui o Pedro. Nós também não é uma ideia, porque somos hemodinamistas, gostamos de tratar tudo e alargar tudo, mas de facto em termos prognósticos não está demonstrado que fosse. Mas como é que segues um doente deste? Pergunto eu. Ou seja, ele te dá a dizer que tu fazes qual é a estratégia? É clínica ou... Não é na sala, é portanto com avaliação não invasiva. E conta. Não, é assim, eu nos últimos anos tenho aprendido alguma coisa que é, eu confio mais na clínica que em tudo o resto, para fazer este tipo de avaliações. As provas de esforço obviamente já ninguém usa, temos no nosso hospital o eco de stress, cujos resultados muitas vezes, eu acho que os colegas que relatam defendem-se sempre, há sempre territórios viáveis ou territórios isquémicos, há sempre assim um relatório que eu fico na dúvida. Se vamos para cintigrafias, eu não sei qual é a vossa experiência em termos de cintigrafia, nós em Viseu temos péssima experiência com cintigrafias. Acho que também os colegas se defendem e também há sempre uma zona isquémica, há sempre. Portanto... Não quero avançar, diz que... Ok. Portanto, é assim... Mas eu ainda vou perguntar ali uma coisa ali ao Caria, que é ao Caria, conta-me lá, tu, como é que segues estes doentes? Achas que a prova de esforço não serve para nada? Eu, por acaso, não gostei de ouvir isso, mas gostava de saber. Acho que a prova de esforço tem algum papel, mas estou cada vez mais virado para fazer o eco de esforço, porque juntamos mais uma outra informação, para além da eletrocardiográfica, e neste tipo de doente acho que era o exame a escolher, muito mais do que a prova de esforço simples. Mas se fizer uma prova de esforço, sei que não faz disponível. Mal nenhum, pois não? Achas que faz mal? Mal não faz, mas temos cada vez mais noção de que há muito pitfall. Mas, ou seja, eu ficaria muito... Se este doente chegar e fizer uma prova de esforço com 9 ou 12 minutos de prova de esforço, para mim, sem nenhuma alteração deste, eu fico muito descansado em relação a este doente, em relação ao prognóstico dele. Ao contrário do que estão a dizer nas guidelines agora, que falam como se a prova de esforço tivesse desaparecido, para mim a prova de esforço continua a ser ultra importante para os doentes, até sob um ponto de vista psicológico, da confiança deles. Não sei se há alguém que reforce isso. Funcional, sim, claro. Bem. Lino, tu já não usas provas de esforço? Só para... Rui, mas obviamente que a prova de esforço, nesse aspecto disso, é óbvio, a capacidade funcional, mas o que o Rui queria dizer é verdade. Nós tivemos, nós felizmente é muito maior. Nós felizmente podemos contar com isso, tanto em cima como na Cruz Vermelha, como em Torres Novas, e aquilo que se faz com o eco de esforço é fabuloso para conseguir, além da prova de esforço, temos uma capacidade imediata de conseguir perceber com um grau de sensibilidade e especificidade muito elevado as alterações segmentares e aquilo que pode eventualmente estar menos bem, mesmo em doentes assintomáticos. E mesmo com provas de esforço eletricamente não sugestivas. Sim, mas isso é muito operador dependente, o eco. Claro, claro, isso é óbvio. Bom, temos que avançar mesmo. Vamos para a próxima palestra. DCB, Numbers and Numbers. Gustavo Samentos. Boa tarde a todos. Obrigado. Sou Gustavo Mendes e Fellow no CRIA, em Évora, e gostava de agradecer à Comissão Organizadora pelo convite e efetivamente fico muito entusiasmado com esta apresentação, porque se é um facto de que tudo o que nós dissemos hoje, que os DEBs são muito importantes, eu gostaria de os comprovar na nossa prática de vida atual na hemodinâmica. Primeiro, agradecer a todos os centros que me forneceram os dados com grande celeridade, agradecer, porque sem o envio dos dados esta apresentação não seria viável. Isto é a primeira mensagem. E qual é que é a importância e porque é que falámos até hoje da importância dos DEBs? Porque, efetivamente, os drug-eluting stents de segunda geração
são os usados, mas efetivamente em autocampos tardios eles não se mostraram melhores do que os dralutensentes de primeira geração, em autocampos tardios. Efetivamente temos a trombose, a restenose, temos a tirar o doente de uma possibilidade de cabos, temos a tirar a motilidade do vaso e, portanto, aparece aqui este novo dispositivo que é entregar fármaco sem qualquer material estranho e, portanto, que sabemos também que acelera a aterosclerose. E, portanto, é por isso que parece assim tão atrativo esta estratégia. E eu avanço agora para o próximo slide, onde vamos ver como está Portugal. E é isto. Ou seja, de 14 centros, de 2014 a 2023, temos 4.665 em número absoluto de angioplastias por DEB. Isto não é tratamento de lesões, é angioplastias por DEB. Onde temos, por exemplo, de 2014 inicial 301 para 939 2023, mas se formos a um estreito mais de 2018 a 2023 temos um triplicar do uso destes dispositivos. Isto é em termos absolutos de todos os centros que enviaram, mas se formos ver aqui em baixo, pelos vários centros, todos eles têm a mesma curva, ou seja, todos eles estão ascendentes, podem utilizar mais desde o início e, portanto, a curva ser mais aplanada, mas todos eles nota-se uma ascensão da aplicação desta terapia. E, portanto, vem-nos confirmar tudo aquilo que nós dissemos hoje, na prática do dia-a-dia, estamos a fazê-lo também com grande entusiasmo. Claro. Para só perceber, isto é angioplastias com pelo menos um DEB ou exclusivamente com DEB? Com pelo menos um DEB. Isto não é o número de DEBs utilizados, é angioplastia onde foi utilizado DEB. Obrigado. Okay. Se passarmos para a percentagem face ao total de angioplastias, confirma-se o mesmo, ou seja, aumenta, portanto, parece que não estamos a aumentar o número de angioplastias, estamos assim a substituir os DEBs pelos stents, com uma tendência evidente, significativa para o uso, onde temos uma percentagem de 9,7%. Tivemos aqui a falar que na Europa tínhamos uma percentagem atual de 15%, nós não estamos nada atrás com 9,7% e isto deixou-me contente. Sob o ponto de vista da utilização, vemos que de 2018 para 2023 é isto, temos a triplicar o uso deste device. Agora, se formos ver, face centro por centro, obviamente os centros estão anonimizados, se formos avaliar centro por centro, se é diferente face ao volume de angioplastia feito, se é diferente a aplicabilidade dos DEBs. Não é significativo, ou seja, nos centros com maior número de angioplastia não se utiliza mais DEBs e o inverso também se confirma. Há sim, e eu aqui tenho que dizer, há uma grande dispersão da utilização de DEBs. Temos centros onde estão a aplicar 14% e temos centros que estão a aplicar 3%. E, portanto, isto não podemos deixar de falar. Pode ser por múltiplas questões. Acho que podemos discutir isto aqui. Acho que isto é sempre importante discutir. E mais importante ainda, que ainda achei mais interessante, se formos falar por regiões, entre norte, centro e sul e ilhas, vemos que a aplicabilidade de DEBs está a ser extraordinariamente diferente nas várias regiões. Norte temos 4% de implantações de DEBs nas angioplastias totais, 9,92%, praticamente 10% no centro e 12,35% no sul e ilhas. Parece que o sul e ilhas está mais perto da Europa. Vamos ver como é que isto se vai nos próximos anos. Dizer que tem representação de 3 centros do norte, de 8 centros do centro e de 3 do sul e ilhas. E agora, queria aqui falar, porque efetivamente em Évora é evidente a aplicabilidade de DEBs crescente, como vocês podem ver aqui por esta curva, e portanto nós sentimos a necessidade de ver o que é que estávamos a fazer e sobretudo ver os outcomes dos doentes que tínhamos tratados. E, portanto, nós desde 2010 até 2023 temos 320 doentes tratados com DEB, obviamente com o salto de 2022 para 2023, e direi que o salto para 2024 ainda vai ser maior.
E temos aqui umas características basais de população que, apesar de tudo, é a população com muita doença aterosclerótica, de tal forma que 50% já tinham sofrido angioplastia prévia após a implantação do DEB, com 69, 68 anos de idade média, com fatores de risco cardiovascular evidentes, nomeadamente onde é o setting onde cada vez mais se estuda os DEBs, com 67% de 40% de diabetes, e, portanto, isto também reforça a utilização nestes doentes, por tudo, nomeadamente pela restenose de stent, que é mais avançada nestes doentes. Relativamente à apresentação clínica, temos que 46% foram aplicados no contexto de síndromes coronários crónicos, mas temos que, sob o ponto de vista de síndromes coronários agudos, temos uma prevalência de praticamente 42%, praticamente é 50% da nossa população é aplicado no contexto de síndrome coronário agudo. Se estivermos aqui a falar que efetivamente não há evidência, efetivamente só nos falta a evidência, porque a placa MOL é onde parece o setting ideal tratar com DEB. E temos ainda 12% de doentes no contexto de CTO, onde foi aplicado DEB. Relativamente à preparação da lesão dos nossos casos, temos que mais de 50% foi cutting balloon, sobretudo estamos a falar nas lesões não de pequenos vasos, sobretudo na restenose intracedente, nos vasos difusos, porque se formos analisar só a aplicação de DEB nos pequenos vasos, aí não utilizamos cutting, utilizamos primordialmente semi-compliantes. E, portanto, aqui a reforçar a utilização de técnicas de balão, onde nós sabemos que é calculado o trabalho que vamos fazer e, portanto, a importância do cutting balloon. Sob o ponto de vista da indicação da aplicação dos DEBs, temos, obviamente, a indicação começou-se na restenose intracedente e, portanto, é aí que nós temos maior aplicabilidade deste dispositivo, mas temos uma percentagem muito importante, que é de 28% em lesões osteais, em bifurcações. E, efetivamente, os resultados desta aplicação estão a ser bastante bons e temos 17%, como a evidência também nos mostra, em pequenos vasos. Aqui outras lesões são, sobretudo, lesões difusas, ou seja, doença muito difusa, também, obviamente, é um setting onde utilizamos. Sob o ponto de vista dos diâmetros e comprimentos médios, é 2.8 e 20.5 milímetros de média. E aqui eu queria reforçar que a nossa percentagem de stent bailout é baixa, de 3%, isso equivale a 9 doentes, o que em média nos registros demonstrados é à volta de 6 a 10%, portanto temos uma boa percentagem de bailout stent. E relativamente aos outcomes, que é o principal pelo qual nós fizemos este registro em Évora, com um follow-up de 4.2 anos, temos que 105 doentes foram estudados por coronariografia em follow-up, 30 de forma planeada, 39 no contexto de angina estável, 25% no contexto de síndrome coronário agudo. Dizer que destes síndromes coronários, 25% de síndromes coronários, 25 doentes de síndrome coronário agudo, apenas 4 foram no contexto da culprit, onde nós colocámos o DEB previamente. Relativamente aos resultados, temos TLF de 8%, obviamente o maior preponderante para isto é a restenose intracedente. Temos um TLR de 6% no global, com 10% de TLR na restenose intracedente. Dizer que isto está em linha com os estudos, com o PEPCAD e com o ISAR Desire, que é de 6 a 33% aos 36 meses, portanto estamos dentro do intervalo, e temos 4% de TLR nas bifurcações ou nas lesões osteais, o que também está em linha com os registros. Este é um registro que é o DEBSIDE Trial, que tem 2 a 12% aos 36 meses. Reforçar aqui que quando temos uma TLR, mesmo assim, em 5 casos, colocamos DEB, isto provavelmente é na restenose intracedente, 8 stents, também temos 2 balões, um BVS e 3 doentes referenciamos para cabos, porque, como vimos, são doentes com doença aterosclerótica evidente, difusa, e eu diria que é um benefício de pormos DEB, é que não o sujeitamos a não ter uma terapêutica cirúrgica no futuro.
E, portanto, tendo em conta isto reforçado sobretudo pelo Dr. David Neves, do CRIA, que está a fazer este registro, que já enviou esta base de dados para vários centros, com o objetivo de estabelecermos um coordenador por cento e preenchermos este registro de DEBs que está-se a tornar claro e evidente que vai se tornar prática habitual nas salas de hemodinâmica e, portanto, é importante estabelecermos os outcomes a nível nacional e, como vimos, eu reforço que temos perto de 5.000 angioplastias com DEB, portanto, é urgente, sabemos o que é que andamos a fazer com registros. E eu diria que da base que o David criou, é muito friendly, porque eu componho aqui 100% colhido pelo Cardiobase, dados demográficos, 100% do ponto de vista de indicações, também está tudo no Cardiobase, sob o ponto de vista da indicação, ou seja, se é no contexto de síndrome coronário agudo e características de síndrome coronário agudo, se é em bifurcação, se é em pequenos vasos e depois, sob o ponto de vista de preparação, também está tudo no Cardiobase. Aqui, sob o ponto de vista do tratamento em si, eu aqui isto pus azul o stent, se foi utilizado stent no mesmo segmento, porque não é fácil, ou seja, não é fácil sabermos pelo Cardiobase se foi o stent, se é stent bailout, se é porque se o stent foi posto no mesmo segmento, mas não exatamente na mesma localização do DEB, e, portanto, provavelmente nos DEBs acrescentar no Cardiobase uma secção onde nos está claro e evidente se houve um stent bailout ou não, seria útil. E depois sob o ponto de vista da terapêutica, que eu acho que é um tema muito interessante, nomeadamente esta perspectiva agora, que se calhar, se nos síndromes coronários agudos pomos DEB, se calhar a dupla antiagregação não faz muito sentido, e se calhar uma monoagregação com anticoagulação nas 24 horas ou durante o internamento, se calhar é o que vai começar a fazer mais sentido. E depois os outcomes e outros cateterismos não programados. E isto era a base que o David propõe. Já vários centros nos fizeram chegar um representante e é aqui que nós dizemos, façam-nos chegar o representante que acham que deve ficar ligado a isto, porque acho que podemos fazer um trabalho importante em conjunto. Posso, Gustavo, só complementar aqui um bocadinho e dar os parabéns ao Gustavo pela apresentação e fazer aqui também o passo de tentar motivar os centros a poderem participar neste trabalho. Portanto, neste momento, nós não conseguimos retirar os números efetivamente, a APIC não conseguiu retirar os números efetivos da utilização de balão com fármaco do registro. Tentamos uma segunda opção, que foi retirar os números através do Cardiobase, através centralmente do Cardiobase, que fizessem ligações. Também não foi viável, porque ainda não está corretamente codificado que o balão é um balão com fármaco e, portanto, também não conseguimos tirar. Então, agradecer aos centros, como o Gustavo fez, que nos permitiram rapidamente construir esta estatística, que foi muito ilustrativa da evolução e da prática atual que temos agora. A ideia parte de Évora e do David Neves, de criar um registro de balão com fármaco, e o pormenor de estarmos a dizer quanto da informação é que conseguimos retirar do Cardiobase, praticamente é a mesma que conseguimos tirar do registro, é para dizer que, com alguma afinação, o trabalho de preenchimento adicional vai ser mínimo, é só estarmos atentos aos casos e fazer o follow-up e garantir que, nesses casos, o preenchimento será o mais completo possível, para depois conseguirmos, se calhar, fazer uma união entre o registro e entre algumas variáveis que criaremos especificamente para este tipo de campos, para podermos ter um resultado robusto, com seguimento inicialmente de um ano, portanto, tentar a fazer uma inclusão de um ano, com um seguimento depois de um ano no total. Dizer que a nossa tentativa era começar a fazer isto de forma prospectiva a partir de setembro de 2024, termos os primeiros resultados em setembro de 2025. E pronto, e tentarmos ver, juntamente com o Registro Nacional, se conseguimos ter uma segunda base mínima de lesões, de informações e de variáveis que preenchemos, para otimizar o trabalho de todos nós. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Parabéns pelo trabalho, Gustavo, acho que e ao grupo, aliás, porque acho que o percurso é fundamental a esta questão de conseguirmos obter
os nossos dados nacionais e os resultados, particularmente os resultados, que é aquilo que nós muitas vezes temos alguns dados, mas os resultados são muito mais difíceis em termos de outcomes, isso é relevante. Fica no ar esta questão da diferença. Eu nunca acho que as diferenças regionais têm algumas explicações que têm a ver às vezes com acesso a tecnologias, mas esta para mim custa-me um bocado a perceber e só gostava de ouvir uma breve. Não sei se o que é responsável, não sei se pode chamar responsável pela Zona Sul, pelos 12%. Catarina, pode ser responsável do Braga. Porquê é que achas que há 4% em Braga e o que é que achas que há 12% no Sul, já agora? Parabéns, Gustavo, pelo trabalho e pela apresentação. Teremos Há algum todo gosto em pivô colaborar. só para a gente perceber algo assim? Aquilo que eu posso dizer é que nos últimos anos nós temos assistido a uma utilização crescente. Qual o motivo? Porque se calhar estamos mais alerta, se calhar mais recentemente temos uma maior evidência e, portanto, se calhar estamos a utilizar mais. Da minha experiência, aquilo que notamos é que no último ano, por exemplo, fizemos quase triplicamos o número de angioplastias com balão comparativamente ao ano anterior. Portanto, que há uma utilização crescente, sim. Porque é que há este gradiente com o Sul? Não sei explicar. Queres fazer algum comentário? Não sei se és tu ou se é o Lino ou alguém, não sei. Só por... Não é? Eu penso que... O Filipe também estava aí, agora já não sei onde é que ele anda. Provavelmente Évora começou primeiro e o que eu acho que é interessante nisto é, às vezes quando nos pedem as coisas nós nem temos a noção do que é que se passa concretamente no nosso centro. Aliás, o Luís hoje de manhã fez essa ressalva também. Aquilo que eu apercebi-me que estamos a usar de facto muito balão com fármaco porque rapidamente terminamos ou esgotamos o número de balões com fármaco que admitimos para concurso este ano e portanto tivemos que fazer, aliás no ano passado, tivemos que fazer 2 aquisições adicionais e portanto acho que triplicamos aquilo que estava, digamos, previsto no concurso. Alguma pergunta, alguma questão? Se não, tenho o prazer de chamar o No Talk, Balloon Angioplasty Today's Yesterday's Tomorrow, Lino Patrício. Pois, eu ia começar por apresentar, sou Lino Patrício e fui fellow no fim dos anos 80 e nos anos 90 de angioplastia e por isso é que se calhar me pediram para fazer isto, mas eu fico satisfeito porque ainda me pedem para falar, o que não é nada mau quando um tipo começa a ficar velho. Mas eu vou começar mal, que é para a gente começar exatamente ao contrário. É que eu acho mesmo que os drug-eluting balloon são, indiscutivelmente, das maiores ferramentas que existiram na medicina e em cardiologia. Os drug-eluting, os stents, que existiram em medicina, são dos mais estudados, devem existir milhões de estudos, de milhões de stents estudados, se têm resultados reprodutíveis, e isso acho que é uma coisa que, apesar de tudo, os drug-eluting balloon ainda não têm, e tem aquela coisa fantástica que é, quando estamos mesmo muito aflitos, eles salvam-nos. E, portanto, isto é uma verdade que eu acho que ninguém na sala pode negar. Mas o problema também está é que quando pomos um drug-eluting balloon, arranjamos outro problema. Principalmente quando ele não é bem posto. Porque um drug-eluting balloon, um stent, porque quando ele não é bem posto, o problema então é enorme. Porque estamos a pôr uma prótese dentro do coração que fica mal expandida, que fica mal aposta, que se parte, que fica em sítios que não devem estar e que, como dizia o João muito bem, mais tarde ou mais cedo o doente vai-se queixar. Ou vai-se queixar porque morre, ou porque tem um TLR, porque a prótese não ficou bem posta. A pergunta disto tudo é, se a prótese ficar bem posta, como é que é? E para ficar bem posta é preciso, como vocês sabem, utilizar algumas técnicas que nós já sabemos que hoje são muito importantes, mas eu diria que para utilizarmos o Metal Free PCI
temos até ao momento um grupo de doentes que nos parecem, e de um setting clínico que nos parece importante. São os doentes jovens, são os doentes que não queremos fazer um full metal jacket da descendente anterior, na possibilidade de vir a fazer um bypass para eles. São os doentes que têm vasos pequeninos, mas e têm pouco plaque burden. Este problema que o João também há bocado levantou do plaque burden é um assunto que podemos depois discutir e que eu acho que vai ser muito importante no futuro. Nós podemos avaliar isso antes. São as dissecções coronárias. É difícil meter um stent num infarto com uma disseção, como vocês sabem. São as bifurcações, principalmente quando tem ou vasos muito grandes ou vasos muito pequenos, como vaso lateral. É aquela bifurcação terrível quando tu tens um tronco comum em que é 001, ou seja, o tronco e a descendente anterior está ótimo e depois tens uma lesão da CX. Vais tratar um tronco, mas no fundo não estás a tratar um tronco, estás a tratar a CX. São as artérias muito pequenas ou aquelas muito grandes, que também, quer dizer, não há stents para isto, e é aquela doença maligna que o Bernardo falou aqui, que se chama doença restenose. Porque vocês, felizmente, a maior parte não são desse tempo, mas o Pedro, o João e eu somos desse tempo, quando veio uma restenose de stent, e nós tínhamos muitas, era um caso sério. Bom, portanto, parece que isto é o que, neste momento, podemos utilizar o Metal Free PCI. Eu queria-vos trazer aqui um artigo que é o artigo que é mais importante e por causa deste artigo estamos aqui. É o artigo de um senhor chamado Andreas Grundzig, que em 1979 fez 50 doentes com angioplastia e fez angioplastia de quê? De balão. Fez um POBA. E este é, como eu vos disse, foi em 1979, 79 para 86, e este é o primeiro doente que fez angioplastia da descendente anterior proximal, que de 79 a 86, são 7 anos depois, faz 9 anos depois, faz uma reintervenção, uma recateterização, e vejam como estava a angioplastia do primeiro doente do Andreas Grundzig. Portanto, o POBA, angioplastia do balão, funciona. E já funciona desde 1986. É uma marca boa. Qual é o problema da angioplastia? É que vocês todos sabem, mas às vezes a gente não se lembra. É que quando fazemos uma angioplastia, estamos a fazer, indiscutivelmente, uma disseção. Uma disseção, para já estamos a aumentar o tamanho do vaso, como sabem, mas muitas vezes estamos a cortar o vaso. Às vezes são disseções muito pequenas, obviamente. Nós depois no OCT começámos a perceber isso, mas outras vezes são disseções maiores. E quando isso acontecia, quando fazíamos a POBA, o que acontecia é que nós ficávamos com alterações de fluxo e não tínhamos solução para o problema, e aquilo era um caso sério. Fazíamos insuflações prolongadas, esperávamos, mas aquilo não colava. E muitas vezes o doente saía da sala com fluxos timidões, como há bocado estava o João a querer dizer que tinha aquele doente. Ora, o que é que acontecia era a dificuldade de tratar as complicações. O que é que nós passámos a ter? Foi este senhor que teve essa ideia, um scaffold, uma coisa que a gente mete dentro da artéria e que resolve o problema. E esta coisa chama-se stent. E eu agora faço uma pergunta à assistência, que é: porquê é que se chama stent, nomeadamente aos dois distintos moderadores? Scaffold. Porquê é que se chama stent? Aquilo que nós pomos nas artérias? Então vocês andaram estes anos todos a pôr uma coisa que não sabem o nome. Porquê? A origem do nome é de um dentista que se chamava Charles Stent, que tem uma marca, que são umas coisinhas para prender os dentes, e esses nomes ficaram Stents. E a partir daí, todas estas coisinhas que fixam coisas, neste caso fixavam dentes, alguém pensou e deu o nome. É uma marca registada que se chama Stent, e está ali o Sr. Charles Stent, que morreu em 1885,
e que deu o nome a esta pecinha que vocês agora querem dar cabo. Mas o tendão daqueles dos stents era e é a restenose. Era uma coisa terrível. Aquilo, a hiperplasia neointimal, era um caso sério. É um coloide. Fizeste uma cicatriz, tens um coloide. Em alguns doentes tens um coloide. É como na pele. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu que alguém pensou, então vamos barrar isto. Vocês todos sabem isto, mas às vezes é bom a gente relembrar. Vamos barrar isto no citostático ou no citotóxico. E esta senhora, em Estocolmo, em 2001, apresentou uma coisa fantástica, que é uma série de doentes com 0% de restenose. Ora, o zero não existe em biologia, como vocês sabem, e ela, que era muito mais nova, agora está muito mais velha, nunca foi bonita, aliás, esta senhora acabou por trouxe para a opinião pública científica uma coisa que era fantástica e que combatia a restenose. Mas não é que em 2006 alguém disse que estes stents matavam, em pleno Congresso Europeu, e ficámos todos muito aflitos. Então, quer dizer, estamos a matar doentes com os drug-eluting stents. E porquê é que isto aconteceu? Por uma única razão, é que estes stents trombosam. Principalmente quando são mal postos. Principalmente não, quando são mal postos. Se eles forem mal postos e começaram a pôr drug-eluting stents diretos, sem preparar as lesões, mal expandidos, mau sizing, e pronto, eles deram o que tinham que dar, trombosavam. Este tem sido o que nós, o passado da angioplastia. Há aqui uma coisa que nos falta, que é, e eu acho que essa é muito importante, que é a imagem coronária. A imagem coronária, quer o AIVS, quer o OCT, quer também a fisiologia, mas também a imagem não invasiva é muito importante, e nós hoje vimos o QFR como uma ferramenta muito importante para a intervenção. Bom, cá estão os cenários, e eu vou-vos trazer aqui um caso, não tem nada de especial, mas que traz aqui, para mim, e penso que para vocês, uma novidade, enfim, não é bem novidade, que eu vos queria transmitir, que eu acho, estamos aqui com muita gente nova, que daqui a uns anos espero que tu já és velho, que te vais provavelmente lembrar disto. É uma senhora de 56 anos, com estes fatores de risco, que teve há 6 meses atrás uma dor no peito e ficou cansada, que tem alterações segmentares na parede anterior, que tem uns R's amputados nas pré-cordiais, e a senhora vem a uma consulta e a minha pergunta, eu não tenho aquelas perguntas. Quem é que lhe fazia um cateterismo a esta senhora? Quem é que fazia um TAC a esta senhora? Um angiotac? Ok. João, és o único. Nós fizemos também um TAC a esta senhora para saber o que é que se passava com ela. E o que é que se passava com ela é que ela tem, eu não consigo apontar isto, é que ela tem uma oclusão da descendente anterior, que como vocês veem, e aqui vê-se muito bem, tem aqui um pontinho de cálcio só, como veem não é muito longa. Obrigado. E... Olina, é o outro que aponta, Qual é? O outro que está aí, não, é o laser, é o laser. Ok, obrigado. E... que tem isto é um artefacto, mas tem assim, como vocês sabem, e tem aqui esta dimensão e esta distância, e depois de se ver isto, então se calhar vamos... obrigado. Se calhar vamos cateterizar a doente. E cateterizamos a doente, e o que é que ela tem? Aquilo que já tínhamos visto, uma oclusão da descendente anterior. Ok? Tinha umas alterações da cinética segmentar muito discretas, e quem estava aqui a fazer isto, passou um fio, passou um balãozinho, um TREC 2, e fez um AIVS. Eu não vos trago o AIVS, mas posso-vos garantir, aliás, vocês já viram no TAC, que as placas eram placas não calcificadas, que eram placas moles, e que o plaque burden desta doente era muitíssimo baixo. Então,
foi com um cutting 2,5 e depois de vir com o cutting 2,5 acabou por colocar este é um drag-eluting balloon que não está aqui, está, não, este é o resultado depois do cutting, vejam, excelente resultado. Vai lá com este não é um 2,5 30, mas pôs 30 e muito bem como drag-eluting balloon, e este é o resultado final. Mal feito, bem feito, isto já foi há uns meses, a senhora ainda não se queixou, mas vamos saber o que é que lhe aconteceu. O que é que eu queria hoje trazer aqui para nós pensarmos um bocadinho é também como é que nós devemos conhecer, isto é, o tipo que está a fazer, que faz a intervenção há 30 anos, hoje vem falar da Geotac, para o que lhe havia ter dado. Mas o que eu posso vos dizer é que eu acredito que com os novos TACs, e que nós vamos ter, outro dia fui ver o Photon Counting, e outros TACs de altíssima resolução, que estão neste momento a ter resoluções de 200 micras. Nós vamos preparar as resoluções antes de irmos para a sala de hemodinâmica e temos a capacidade de ver se as placas são moles, se são calcificadas, se são extensas. Temos capacidade de ver qual é a melhor projeção que podemos ter e, isto já outros fizeram antes de nós, é sempre assim, estes scores vão nos ajudar, por TAC, a ter maior sucesso na intervenção e, de facto, eu estou convencido que hoje e no futuro, pessoalmente na tua geração, que vocês vão utilizar o TAC, enfim, aqui para a massa de risco miocárdica, para a parte de função, já há neste momento o FFR-TAC, como sabem, a capacidade de ver em 3D, os planos virtuais e todo este guiar do procedimento por TAC, vemos a placa, a composição das placas, percebemos se tem cálcio, etc. Porque se a gente vir uma coisa destas, aqui, já sabemos com o que é que temos que ir. Epá, prepara a rotableta ou prepara a orbital. Já está preparado quando entrarmos dentro da sala daqui a uns anos. Vocês, eu não. Espero, não como também doente. Mas o que eu vos posso dizer? Que eu juntei àquilo que vos tínhamos dito, porque eu acho que as placas com pouco plaque burden, e principalmente placas moles, são, como disse o Gustavo, vão ser muito importantes. Nós temos neste momento 40 ou 50 doentes com infarto com supra-DST que não pusemos stent. E, portanto, porquê? Porque não tinham plaque burden, tinham um burden de trombo, mas não tinham placa. E voltar-vos a dizer que a imagem coronária é fundamental para melhorar a intervenção, mas eu acredito que no futuro próximo o TAC vai nos ajudar muito, quer na definição das placas, quer nas oclusões, quer também o que é que diz aqui em baixo? Bom, não consigo. Na geoplastia complexa. Na geoplastia complexa. Portanto, este tem sido o nosso caminho. Eu acho que este caminho vai continuar. Eu queria dar, porque os parabéns só estão no fim, os parabéns ao Pedro. Fizeste aqui uma coisa espetacular. E, sinceramente, fizeste aqui uma grande reunião. É pena que não tenha mais gente. Não sei se está a ser filmada, porque pode-se mandar para outras pessoas. Está a ser filmada, já não devia ter dito algumas coisas. Mas, de qualquer das formas, já é tarde. Mas, Pedro, excelente reunião. Os meus parabéns. E conta sempre comigo, como sabes. Epá, isto vai continuar. Mas isto vai continuar convosco. E eu espero que vocês tragam para a comunidade científica estas novas técnicas, e eu estou convencido que no futuro próximo
o TAC vai preencher muito daquilo que nós temos ainda em déficit quanto à imagem coronária. Obviamente que precisamos mais dados, mas obviamente que estamos a traçar um caminho que é importante e esta parece que é uma volta atrás, mas não é. Nós estamos a andar para a frente. A angioplastia por balão com droga é uma realidade, eu penso que não vai voltar atrás. E agora é uma chatice porque lá no laboratório, às vezes, a malta mais nova está não sei o quê e tal. Vou meter um stent. Epá, porque é que não lhe metes um dedo, pá? Quer dizer, já estou mesmo convencido e eles sabem que é verdade. Só vou dizer-vos uma coisa. Isto há de ser o novo hospital de Évora, assim esperamos. Nós fazemos, isto é Évora, quem não conhece deve lá ir, come-se bem, ainda por cima, e bebe-se melhor. E isto está aqui até o Rui, não sei se vocês veem. E isto são os cursos que nós fazemos, normalmente acompanhados também de comida, e portanto, alentejana, e portanto também contamos convosco lá um dia destes, e obrigado pelo convite. Dois pequenos. Aline, parabéns pela tua excelente apresentação. Apenas 2 pontos. O primeiro ponto, e eu acho que o gold standard para o tratamento de angioplastia continua a ser o stent, e o stent com fármacos, como é óbvio, mas, e isso também nós temos que ser, porque nós temos que ser, se quisermos ser competitivos com a cirurgia, temos que ser tecnicamente perfeitos. Tecnicamente perfeito implica a preparação da placa, a imagem e dar o sizing correto ao vaso. E nós, como todos, provavelmente viemos para esta área porque gostamos da cardiologia, somos primeiro clínicos, e eu acho que eu quando vim para aqui querer ser clínico, eu fui um bocado empurrado para a cardiologia de intervenção, e nós nos últimos tempos temos tido alguns casos, pacientes de 4,5, com cálcio nodular, com neoaterosclerose, em cintos coronários agudos sem elevação de segmento ST e com cálcio dentro dos centros. Isso provavelmente transportar para os nossos colegas cardiologistas, que provavelmente o LDL destes doentes não deve estar em 120, ou provavelmente que a hemoglobina A1C não deve estar em 7,4, ou provavelmente que a hipertensão não está controlada. Portanto, nós estamos a falar de um processo, a doença aterosclerótica é uma doença crónica, é uma doença difusa, é uma doença sistémica e é uma doença progressiva. Portanto, quando colocamos um stent, é na melhor das intenções, mas os dentes não são todos iguais. E esse é um problema que nós tínhamos com o bare metal stent em timelines diferentes do que o duraglitio stent, mas de facto os stents vão ser ainda utilizados e a partir desse momento eles também são fonte da própria aterosclerose. Portanto, acho que a gente tem que ter isto tudo na nossa cabeça. E relativamente a outro problema, há trabalhos muito bem feitos do Carlos Colete, que é um venezuelano. Na segunda e na terça-feira há um curso excelente em Alst, pena que no São João é dia 24, e sobre a AngioCT Guided PCI, Complex PCI, com imagens 3D do cálcio, com bifurcação, oclusões, que é de facto absolutamente um mundo revolucionário e que realmente é perigo todos nós. Que eu acho que o grande problema da angioplastia complexa baseia-se no planeamento do procedimento. Se nós planearmos um procedimento correto, é mais de 90% é aquilo que nós planeamos e o sucesso é garantido. Portanto, eu acho que isso as pessoas novas hoje não sabem o que é cortar stents, não sabem o que é crimpar stents, não sabem o que é o stent, um gentrocombina na passar, ou um palmachado, ou outros. Portanto, de facto é uma realidade completamente diferente, mas o básico continua a ser preparação da lesão, dar um sizing correto e o doente aderir também à prevenção secundária. Portanto, há todo um contínuo nessa doença, senão nunca vamos ser eficazes. Muito obrigado, João. Em primeiro lugar, Plínio, foi uma visão contemporânea do futuro, vamos chamar-lhe assim, acho piada. Acho de facto, penso que uma coisa que está na equação, que eu continuo a acreditar que pode vir a acontecer, são os chamados stents absorvíveis, que provavelmente não vão sair da equação no futuro e que, em alguns casos, podem acrescentar. Eu queria dizer que, sob o ponto de vista pessoal, primeiro, ainda tecnicamente, acho que nós devemos olhar, olhando para trás, embora tenhamos, digamos, uma plétora de soluções muito maiores, na verdade, hoje em dia é muito mais fácil fazer uma boa angioplastia. Não é mais fácil fazer angioplastia, é muito mais fácil fazer uma boa angioplastia agora do que há 10 anos atrás. Porque nós temos muito melhores dispositivos e temos muito mais instrumentos para fazer uma boa angioplastia. E por isso nós conseguiremos fazer aquilo que estás a dizer, que é ter resultados tão bons quanto aquilo que precisamos para ser competitivos com a cirurgia em alguns grupos. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, pela minha parte quero dar os parabéns ao Lino, dar os parabéns à APIC
por ter feito esta iniciativa que acho que é muito contemporânea e perspectiva ao futuro, ao Pedro em particular, convidar-vos para agora o nosso Sunset Session, para o término em beleza desta sessão, e acho que isto mostra a vitalidade em vários aspectos que temos. Com pessoas mais novas, eu tenho visto ultimamente muitos doentes a não serem tratados. Doentes que vão para a terapêutica médica. Sim. E isso pode relacionar-se um pouco com aquilo que acabaste de dizer. Temos muitas ferramentas, mas, em algumas vezes, achamos que, porque também há o isquímia, e há o courage, isto e aquilo, e há aqui toda uma confusão do que é tratar doentes coronários. Eu acho que, porque temos mais ferramentas, e agora estes Drug-Eluting balão são, porque temos os TACs, porque temos os OCTs, porque temos tudo isto, nós cada vez mais nos podemos lançar a tratar mais doentes. Não é menos doentes, é mais. E deixá-los melhor. Porque para tratá-los e deixá-los mal, mais vá não mexer, é verdade. Mas podemos tratar mais doentes. E a filosofia do cardiologista de intervenção, e devemos passar isto aos nossos colegas clínicos, é: nós estamos mais apetrechados, nós sabemos fazer isto melhor e vamos tratar mais doentes. Não é o contrário, que é vamos mandar doentes para a terapêutica médica, doentes com DRAs ostiais que andam a passear, doentes que não se pede um exame porque anda com dor, mas não faz mal, depois um gajo vai ver um tronco comum que está pendurado, e, portanto, não se esqueçam que estes doentes merecem ser tratados e que não basta estar agora a pensar que a terapêutica médica resolve tudo, porque é ótima e deve ser feita. Sim, claro. Mas há ainda muito espaço para a cardiologia de intervenção coronária. Muito obrigado.